Vamos à nossa segunda parte, né, do texto, Mateus 7, e agora do versículo 9 até o versículo 11. A bondade de Deus como fundamento para a oração. O texto diz assim: quem dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui nós temos um contraste entre o Pai humano e vosso Pai que está nos céus. Vai haver entre Deus e o homem. E o texto, o versículo 9, começa com o Pai humano. Diz assim: o qual dentre vós é o homem, né? O homem, o ser humano, natureza humana caída, pecador, né? Aqui nós vamos ter esse contraste. Que se porventura o filho, né, aquele que depende do pai, né, o filho é dependente do pai, dos cuidados do pai, né, lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, né? O pai normalmente ele vai dar para o filho, né, o melhor. Não vai, o pai não daria uma pedra para o filho, né, mas sim o pão, o alimento, né, para nutrir ali, né, já que os filhos são dependentes dos pais, né? Então o pai dá um melhor, o pai humano, aqui nós estamos falando de um homem, o pai humano de natureza caída, pecador, né? Mas mesmo assim ele provém o melhor para o seu dependente, que é o seu filho, né? O pai sempre dá o melhor. Aí aqui nós temos um outro ponto, né? Primeiro o pão e a pedra, né? O pai não vai lhe dar uma pedra uma pedra não é alimento. Aqui nós temos a ideia também de que o pai dá sempre aquilo que o filho precisa, né? Um filho não precisa de uma pedra como alimento. E aí traz outro elemento, né? Ou se lhe pedir um peixe, né? Carboidrato e proteína, poderíamos dizer assim, né? Lhe dará uma cobra. A cobra aqui, né? A cobra representa o perigo, né? Então o pai não colocaria, ao invés de dar alimento com nutrição para o seu filho, ele não deixaria de dar um alimento nutritivo para o filho e dar, ao contrário disso, uma serpente, né? Que é um animal peçonhento e nocivo à vida humana, né? Apesar que tem alguns pais que matam seus filhos, né? Mas aqui ele está usando exatamente, você vai ver que no versículo 11 ele vai dizer exatamente que se vós sendo maus, então o homem de natureza pecaminosa provém o melhor para o seu filho, né? Ele dá o melhor para o seu filho, dá aquilo que o seu filho precisa, os nutrientes para ele sobreviver, né? E Deus da mesma forma nos dá os nutrientes espirituais e materiais também que nós precisamos para viver, né? E agora nós temos o contraste no verso 11 do Pai Celestial. Ora, se vós que sois maus, né? O homem imperfeito, pecador, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:10, né? Não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então veja que essa natureza do homem, né? E mesmo assim vocês são maus e dá aos seus filhos o peixe, o pão, né? E aí ele vai agora fazer a comparação, né? E vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? O cuidado e proteção, né? Quanto mais aqui traz a ideia de superioridade, né? Quanto mais, né? Maior, né? Superioridade. Vosso Pai Celestial, né? Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é infinitamente bom, né? Comparado ao homem que é descrito no texto como mau. Que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, né? Ou poderíamos dizer assim, aqui, dará o que precisamos, né? Dará boas coisas, né? E essas boas coisas é aquilo que nós precisamos. Uma coisa que para se entender, né? Apesar que dentro do movimento neopentecostal, muitos textos bíblicos são distorcidos, né? Trazendo até uma compreensão desse texto como
uma confissão positiva, está aqui, está escrito, você tem que receber, você vai receber, independente de qualquer coisa, Deus vai te dar. Nesse caso, o argumento quando não recebe é porque você não teve fé, né? Só que nós sabemos que não, nós sabemos que o texto aqui ele não significa que ele nos dará tudo o que pedimos, né? Até mesmo porque Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3, diz pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que não significa que ele nos dará tudo o que pedimos. Basta você conferir Tiago 4:3. Então, o que significa, então, quando ele diz, dará boas coisas aos que lhe pedirem, né? Que ele nos dará, se o nosso pedido tiver de acordo com a sua vontade. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós vemos que não significa que ele nos dará tudo e tudo sem exceção, mas que ele nos dará se o que nós pedimos estiver de acordo com a sua vontade. E aqui, da mesma forma, essa segunda parte, a bondade de Deus como fundamento para a oração, versículo 9 ao 11, nós podemos tirar também duas lições, né? No final vou fazer a aplicação geral, vou trazer 4 aplicações sobre esse texto, em como nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas. Mas aqui nós podemos fazer uma reflexão sobre esses 3 versículos, né? E o primeiro é que orar é confiar na bondade de Deus, né? Vosso Pai, né, que está nos céus, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, né, que está nos céus. Então, oração, orar a Deus, buscar a Deus, é confiar na bondade de Deus. E o segundo ponto, né, a oração nos alinha à vontade de Deus, não a nossa, né? Então, as nossas orações, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as nossas petições, a nossa busca, as nossas orações estarão em acordo com a vontade de Deus. Daí nós vamos receber, né, aquilo que nós peticionamos a Deus, porque os nossos pedidos não será de acordo com a nossa vontade pecaminosa, né, ou para os nossos deleites e prazeres, né, mas os nossos pedidos vão ser feitos para a glória de Deus. Então a oração nos alinha à vontade de Deus. Aí é a importância da oração. E aí nós chegamos ao nosso terceiro ponto.